Muito bem, boa noite a todos. Aguardar a chegada de algumas pessoas. Já temos aí alguns irmãos e irmãs adentrando. Hoje eu vou ter a alegria de conversar um pouco com o pastor Napoleão Falcão. Eu espero em Deus que seja um tempo abençoador. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir, à medida que vocês entrarem, e se desejarem, é claro, e puderem, vai aí nessa flechinha, alguns chamam de pipa, né? Aí na parte inferior, seja do seu celular, tablet ou o que quer que seja, e compartilhe com alguém, convide alguém. Eu vou estar conversando com o pastor Napoleão Falcão sobre um assunto muito legal. E eu tenho certeza que será um tempo muito especial. Ok? Então eu vou continuar aqui solicitando que você compartilhe com alguém. Daqui a pouco já teremos a presença do pastor Napoleão Falcão. Vou aguardá-lo aqui. Vamos lá. Já temos aí alguns irmãos. Compartilhe com alguém. Usa aí esse recurso aí na parte inferior e compartilhe com o maior número possível dos seus seguidores. Hoje o assunto vai ser um assunto mais prático, ok? O pastor Napoleão Falcão já entrou. Deixa eu ver se ele já solicitou aqui para nós. Ok, já solicitou. Vamos ver. Eu vou aceitar aqui e para nós, porque tem aí o tempo estabelecido pelo Instagram. Então eu quero aproveitar bem o tempo. Está conectando a ele aí. Eita! Rapaz, que bom lhe ver, hein? Tudo bem, pastor Napoleão? Tudo bem, pastor Elias? Como vai? Tudo bom? Graças a Deus. O senhor está em São Paulo ou está na Paraíba? Estados Unidos da Paraíba. Porque... Sim. Porque hora o senhor está em São Paulo, hora o senhor está na Paraíba, hora no Estados Unidos da Paraíba. Da Paraíba. João Pessoa. Intermares. João Pessoa, aqui na praia. Muito bem. Bom, reverendo, obrigado por atender o meu singelo convite, pedido. Eu fiz questão desse momento, porque eu quero ter a alegria de conversar a respeito de um assunto mais prático. Eu tenho visto aí o senhor participando de muitas lives, inclusive na área que o senhor domina, o senhor que é aí um dos maiores expositores na área de escatologia, mas eu desceu ao meu coração o desejo de conversar um pouco com o senhor para compartilhar, não das minhas, mas das experiências do senhor dentro da prática do ministério da pregação. Então, eu gostaria de dar oportunidade ao senhor para que o senhor cumprimentasse os nossos irmãos. Obrigado, pastor Elias. Eu quero, nesta oportunidade, apresentar os meus cumprimentos
todos os nossos queridos irmãos, agradecendo a auspiciosa audiência, e as pessoas gostam muito da palavra. Nós temos observado esses dias a apreciação que as pessoas devotam para com a palavra de Deus. Então, esta noite, eu já, de antemão, apresento as minhas congratulações ao pastor Elias e aos nossos irmãos, membros da igreja que vão adentrar em nossa live, já estão adentrando, já estamos com 140 irmãos. E tomara a Deus que permita ao Senhor que esta live venha constituir elementos de edificação espiritual, porque este é o nosso intento. O ministério está pautado em 3 balizais: a edificação da igreja como corpo de Cristo, a glorificação de Cristo, Senhor da glória, e a salvação do perdido. Então, são essas 3 nortes pelas quais nós estamos aqui na Terra. Os propósitos de estarmos aqui são muito significativos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Que é servir a Deus e esperar Jesus. Enquanto servimos, vamos pregando, vamos ensinando, vamos falando, vamos orando, vamos intercedendo e devolvendo para o Senhor a glória que ao seu nome pertence. Muito bem. Já recebemos aí uma aula, né, da prática do ministério. E, assim, eu, quando pensei sobre essa conversa, eu pensei em algo voltado para a prática. Eu nasci em 1981 e dentro de uma época controversa, um tempo difícil, mas um período muito bom da igreja. E eu, desde a minha infância, que ouço, né, falar a respeito do confirmado ministério do pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Eu coloquei até um tema da nossa live como o ministério da pregação através de gerações. Uma das coisas que eu admiro no senhor é a disposição. Aliás, minhas últimas viagens antes dessa quarentena, eu estava pegando um voo aqui em Guarulhos, ali no terminal da Azul. Aquilo era 4 e pouco da manhã. E eu quebrado, cansado. E daqui a pouco eu ouvi alguém. Eu falei, meu Deus do céu, será que sou eu? Chamando eu. Que eu olhei, pastor Napoleão, de boné, já no telefone, resolvendo o problema do ministério. E eu admiro essa disposição que Deus tem lhe dado. Eu sei que o senhor não tem problema em termos de falar idade, e eu gostaria, porque eu conheço pouco da trajetória do senhor. O senhor vem de uma família muito influente, uma família importante, família Falcão, e me parece que quando o senhor se converteu, o senhor ainda jovem, não sei se com 20 ou 21 anos, ou menos, talvez, o senhor foi praticamente deserdado. Era uma época que, quando se convertia, os pais deserdavam os filhos por terem se convertido. E o senhor chegou ao Rio de Janeiro e ali continuou a trajetória cristã e começou, então, a desenvolver o ministério. Bom, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco dessa experiência da conversão e como se deu o início, porque hoje a gente fala de pregador hoje, é muito fácil hoje ser influenciado por pregadores. Porque você tem internet, você tem canal no YouTube, então você ouve, por exemplo, assiste o pastor Napoleão Falcão pregar e você desperta para o ministério. Mas como que foi, por exemplo, despertar para o ministério da pregação no perfil do senhor, numa época que não tinha pregador nesse perfil?
porque não se tinha, né? Surgiu ali junto do senhor outros nomes, mas não tinha. Então, o senhor não tinha um parâmetro, por exemplo, de olhar e falar assim, eu quero pregar igual. Como é que foi esse negócio de surgir esse perfil que o senhor mantém, inclusive, até hoje, dentro desse processo de conversão e ministério? Pastor Elias, você há de convir comigo que o homem só é homem à sombra de outro homem. É verdade. Agora, um dos caracteres da sombra é que ao meio-dia a sombra desaparece. É. Ninguém consegue ver a sombra ao meio-dia. Uhum. Mas ao cair da tarde, as sombras voltam novamente. Eu andei na sombra de um homem que até para falar o nome dele eu sinto gosto na minha alma. E ainda hoje eu devoto a este homem tanto respeito que eu sou incapaz de falar, de pregar ou de ensinar aonde ele estiver presente. Não faço. Não faço. Uma questão de respeito mesmo, intrínseco. Não é elemento idólatra, não é respeito, amor e respeito. Chama-se Gesiel Nunes Gomes. Então, o pastor Gesiel, ele me deu 2 compromissos, 2, para lhes representar. Só 2, não mais. Um em São Paulo, em 1977. Em Taboão de São Bernardo, cujo pastor era pastor José. Deixa eu me lembrar de José. Depois eu me lembro. Hoje é o Genício que está lá. E me deu outro compromisso para lhe representar no Congresso de Jovens do estado do Goiás. Todos 2 foi muito difícil, porque naqueles dias, naqueles tempos, o único evangelista que tinha era o pastor Gesiel Gomes. Depois dele veio o pastor Takayama e eu cheguei em 3º lugar. Então, o pastor Gesiel sempre foi uma sumidade, um grande escritor. Trabalhou muitos anos na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um homem de uma fidelidade ao seu líder inigualável. Foi vice, por alguns anos, do pastor Túlio Barros Ferreira. Foi presidente da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Foi presidente da Assembleia de Deus em Olaria. E foi presidente da Assembleia de Deus em Sobradinho, Distrito Federal. Até hoje, eu devoto a Deus uma gratidão específica pela vida dele. Porque, pastor Elias, eu não sei, mas a formação e a herança que nós, da década de 60, que eu sou da década de 60, eu sou o 5º da Convenção Geral, o 5º. Ah, é verdade, é verdade. Eu era o 9º, mas de 2 anos para cá morreram 4,
Eu fiquei em quinto lugar. Sou 517. Olha aí. Então, naqueles tempos, a gente devotava aos nossos pastores um grau de respeitabilidade e consideração sem igual. Sem igual. Era sim, senhor, pois não. Sim, senhor. As suas ordens, pastor. Era assim. Porque os homens pregavam sem falar. Samuel Nistro. Exato. Doutor Samuel Nistro, só dele sentar e cruzar as pernas assim, já era uma pregação. A postura. Dizem mesmo. Eu conheci o Nelis Nelson, mesma coisa. Emílio Conde, mesma coisa. Emílio Conde dizem que era uma sumidade, né? Uma sumidade. Foram consagrar ele a pastor e disse, não, exatamente. Eu já tenho o ministério da escrita. Exatamente. Eu acho que esse é um exemplo que essa geração precisa olhar. Verdade. Essa sensibilidade, essa humildade. Ele resolveu não casar. Exato. Tornou-se eunuco para serviço de Deus, mas era uma sumidade. Alcebiades Pereira Vasconcelos falava 9 idiomas. Foram os meus professores. João de Oliveira. Era formado na revelação de joelhos. Foi arrebatado 26 horas fora do corpo. Foi quando o Colenda orou para que ele voltasse. E ele brigou com ele depois. E ele brigou. Foi. Por que você orou? Brigou com o Colenda. Para que você fez isso? Ele estava lá, né, na Nova Jerusalém. Rapaz. Não tem comparação. E aí eu vivi na influência benéfica desses homens. Por exemplo, eu sou um pastor, mas eu não sou igual ao pastor Zé Wellington, irmão. Não pode ser. Não. Nem dá para ser, né? Nem dá para ser. Nem dá para pensar em ser. E nem querer. Então tem que haver esse respeito, porque o mundo valoriza talentos. Mas na igreja a senha é caráter cristão. Então, quando eu vejo o pastor Wellington, eu não falo nada. Exato. Eu fico calado. Quando ele provoca, aí eu dou uma palavrinha, entendeu? Muito suave, ponderando para... Porque o respeito que a gente devota aos nossos líderes, de reconhecimento, de aprovação. Um homem como o pastor Wellington não precisa provar mais nada para ninguém. Nada. Né? Então, havia nesses dias... Mas você sabe, pastor Elias, que a humanidade ela tem uma tendência a se deteriorar nos seus valores morais, éticos e legais. Nós vemos isso, por exemplo, no sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua. Veja como começaram os reinos. É verdade. Vem em descendência. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Isso é uma decomposição de valores políticos, de valores econômicos, de valores religiosos, de valores morais, de valores éticos. Legais. Porque uma das coisas mais imprescindível para o ministério, imprescindível, posso falar? Por favor. Ética cristã.
É. Olha, um homem dotado, ética cristã, acompanhado de educação doméstica. Eu acho que isso aí Ô, irmão, é, aí você dura no ministério. Aí você tem durabilidade. é raiz. É raiz. Reverendo, deixa eu lhe falar. Eu tenho uma coisa no meu coração que, desde quando me veio esse assunto para nós lhe ouvirmos, que eu tenho para lhe dizer. Eu tenho um vídeo do senhor que viralizou, né? Hoje tem esse negócio de viralizar, né? Que é um vídeo em que o senhor, com muita autoridade, falando a respeito de pessoas no púlpito que não estão glorificando. O senhor sabe de que vídeo eu estou falando? O senhor sabe que eu estava lá naquele dia. Aquilo ali foi em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Então, Campos do Jordão, ali quem dirigia era o pastor Felipe. Da missionária Beth. Perfeitamente. O pastor Felipe, ele me viu nascer e crescer. Olha só! E Campos do Jordão, naquela época, era a congregação de Jacareí. E eu sou nascido e criado na Igreja Assembleia de Deus, em Jacareí, pastor Manuel José da Costa. E eu estava ali naquele dia. E eu me lembro, o senhor estava de sobretudo, estava muito frio naquele dia. E eu me lembro, eu já iniciando, querendo ser pregador, e eu me lembro que tinham 6 rapazes comigo, da minha idade, e nós brigamos, o senhor, não sei se o senhor vai lembrar, para ver quem carregaria a pasta do senhor. E o senhor percebeu aquilo, o senhor falou, não, faz o seguinte, eu levo a pasta e vocês vão comigo até o púlpito. Aí foram 2 na frente, 1 de cada lado e 2 atrás. E eu estava ali. Aos anjos. Eu estava ali. É o seguinte, o meu ponto aqui como lidar com essa questão? Porque, assim, o senhor citou o pastor Gesiel, que é considerado o príncipe dos pregadores. O senhor é chamado por muitos, e eu reconheço como o pai dos pregadores. Por esse lado paterno do senhor, essa amabilidade do senhor, essa abertura de nos tratar sempre da mesma forma e tratar a todos de igual forma. Como que o senhor lidou com isso? Porque, por exemplo, hoje nós temos o problema da internet, que é uma bênção, mas hoje você não tem mais o que tinha antes, que era, por exemplo, uma cidade de Santa Catarina, que levava o pastor Napoleão Falcão. Todas as cidades da circunvizinhança, as cidades em volta, elas iam para lá, porque não tinha YouTube. Então, quem quisesse ouvir o pastor Napoleão, o pastor Gesiel, o pastor Takayama, depois um pouco o pastor Gilmar, tinha que ir nesses lugares. Então, como é que o senhor lidou com essa questão dessa admiração? Por exemplo, 6 garotos querendo carregar a pasta do senhor. Como o senhor lidou com isso nessa época? Pastor Elias, essas coisas, essa admiração e esse carinho que os jovens venham a devotar ao pregador, constitui-se elemento de gratidão específicas a Deus. Sabe por quê? Porque existem pessoas que passam por este mundo e não deixam saudade. Há pessoas que são temidas, estão pedindo para tirar o comentário, viu? Os comentários. Porque aí ele tirar, para eles verem melhor. Estão deixando que... Eu tenho que aprender a fazer isso, reverendo. Ô, meu filho, aí tem 3 pontinhos do lado direito aí. Clique nos pontinhos, aí já aparece assim. Aprendi. Acabou. Aí, ó. Virou. Obrigado.
Jeoacás, um rei que não deixou saudade. Tem pessoas que passam por esta vida e não deixam saudades. A vida curta, diminuta, pequena, rápida, como um conto ligeiro, como a lançadeira de um tecelão, como a sombra que declina, como navios veleiros, como correio, como flor da erva, passa Nuvem sem rápido. água. Nuvem sem água. A cada dia que você vive, você está mais longe do berço e mais perto da sepultura. Então, como viver 70 e 80 anos e não saber fazer amigos e influenciar pessoas? Há pessoas que, quando morrem, nós ficamos perto do caixão ali, do esquife, e cantamos o hino 26. Ó, que saudosa lembrança. Tem esses hinos que umas poesias, né, atendentes ao céu. Tem outros que, quando morrem, cantam 161. Livre estou, livre estou. São pessoas que não deixaram saudades. São duros. São ásperos. São quase que insuportáveis. Então, um obreiro como eu, um obreiro da minha idade, abraçar um jovem, colocar ele, dar atenção para ele, é tudo o que ele quer. Não vai te custar nada. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Pronto. E uma atenção. Não custa nada. Não, senhor. Não custa nada. Porque aí... Você lembra daquele livro americano, daquele escritor americano? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Perfeitamente. Best-seller. E ele então você tem que investir nisso. Por causa disso. Perfeitamente. Você tem que investir nisso. Até quando você vai pregar, o ambiente já fica um ambiente propício. Já fica propício. Há pregadores que ele mesmo... há pregador que ele mesmo é pedra de tropeço para aquilo que ele vai pregar. Perfeitamente. Ele escurece o ambiente. Ele escurece o ambiente. Ele não clareia o ambiente com a simpatia, com o sorriso, com a humildade, com a respeitabilidade, com o vocabulário. Isso também tem muito da formação familiar. É muito da formação familiar. Pastor Napoleão, nós estamos vivendo, e aí eu quero contextualizar isso, mas com a experiência do senhor, nós estamos vivendo aí, e eu não quero entrar no mérito da questão, eu quero só levantar isso aqui para justificar o que eu vou perguntar para o senhor. Estamos vivendo dias difíceis, como se não bastasse o problema da pandemia, nós temos um problema institucional instalado em nossa nação. Político, em todas as dimensões dos três poderes. O senhor falou que quando o senhor representou o pastor Gisiel foi em 1977, em plena ditadura, não é isso? Como era pregar naquele período? Tinha alguma influência nesse sentido, seja comportamental das pessoas, seja influência de restrição da mensagem, alguma coisa? Como era isso? Por incrível que pareça, foi um dos tempos que a igreja do Senhor mais cresceu. Porque nós éramos taxados de cafona, loucos, quadrados, jogavam pedra no telhado das igrejas. Eu já dirigi culto em São João del Rei, com meu sangue caindo. Mas foi um período faustoso, que era muito fácil o batismo com o Espírito Santo. Congresso de Jesus batizar quase 3.000 de uma vez. Congresso do Recife, que eu cooperei,
Quase 3.000, uma vez, uma tarde. Pastor Leôncio, deixa o povo aí, vamos tomar nosso banho, ninguém toca a campainha não, deixa o povo aí, tá bom. Ninguém vai repreender o Espírito Santo, não deixa, e virar para a noite. O estado de dependência das pessoas de Deus era maior. As pessoas oravam mais de joelhos, cara no pó, muita lágrima na hora. Os cultos de oração de joelho das igrejas eram os mais bem frequentados. Você tem que chegar cedo para pegar um lugarzinho para se ajoelhar. Era só culto de oração. Era o mais concorrido. Era o mais concorrido. Era o de joelho. Tá. O senhor, vendo todo esse processo, o senhor acha que em que momento que isso começou a se esfriar? E qual seria aí, talvez, um motivo? As facilidades, talvez? E o neopentecostalismo, né? Porque aí entram os modismos, né? Porque há uma geração que não está atida ao que está certo. Está atida ao que dá certo. É o pragmatismo. É o pragmatismo. E nem tudo que dá certo significa moralmente que seja certo. Exatamente. Está dando certo, mas é por um tempo determinado. É muito provisório. É aquilo que o senhor falou, a questão da durabilidade. A durabilidade. Você, para durar no Evangelho, para se manter no Evangelho, você tem que ter uma cadência. Lembra da nuvem no deserto? Uhum. Quando Deus instalou a nuvem, Deus deu uma lei para o povo. Atenção! Não andem na frente da nuvem. E não ande atrás da nuvem. Ande debaixo. Debaixo. Na frente da nuvem fala de fanatismo religioso. Atrás da nuvem fala de formalismo. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Tem que manter uma cadeia. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Porque muitos correm demais e cansam no caminho, não chegam. Então tem que manter uma cadência. Uma cadência. Não tem coisa melhor do que um culto pentecostal. É verdade. Mas nós temos que ter cuidado com os exageros. Porque ele pode se degenerar em outras coisas piores. O senhor sabe que Jonathan Edwards, né, o grande teólogo do avivamento, ele trabalhou muito isso, mostrando que uma das formas do diabo desconstruir um avivamento é por meio de falsos avivamentos, porque além de trazer confusão, isso também entristece o Espírito Santo que se afasta da igreja. Então, eu acho que nós nos perdemos, talvez, nos exageros, né? As normas doutrinárias da fé cristã são 3. De Gênesis e Apocalipse. As normas mais fáceis, as normas menos fáceis e as normas mais difíceis. Normas ou formas doutrinárias. Então, todos os padrões doutrinários bíblicos relacionados com soteriologia, que é o plano da salvação, que vem eleição, redenção, imputação, substituição, adoção, né? Então, são os mais fáceis, porque a única coisa que eu faço para ser salvo é somente crer. Que diz respeito. Agora vem a menos fáceis. Dons espirituais. Quem ensina sobre dons espirituais tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque o fanatismo religioso é terrível. O fanático, ele vê todo mundo perdido, só ele está certo. Entendeu? Ele passa por um processo, pelo engodo
maligno. Por exemplo, o glorioso dom de profetizar. Habitualmente, as pessoas dizem, olha, Deus falou através dali do dom de profetizar. E não é verdade. Não é verdade. Deus não fala pelo dom de profetizar. Quem fala é a pessoa. É isso aqui é para chocar mesmo. Quem fala é o vaso, é o instrumento. Ele está falando, sim, sobre inspiração divina. E não dizer que Deus está falando. São coisas distintas. Distinta, irmão. Porque a inspiração é divina, mas o vaso é humano. E alguém pode pensar que é uma questão só conceitual, mas não é. Porque a longo prazo isso traz problemas gravíssimos para a igreja. E como tem trazido de destruir igrejas e famílias. Porque a pessoa ela assume uma autoridade que ela não possui. É verdade, irmão. E fica, porque o dom de profetizar é dado para 3 predicativos. Consolar, edificar e exortar. O que é exortar? Exortar é despertar o ânimo sincero das pessoas, reativando as mesmas para propósitos específicos de Deus. E não para a glória pessoal de ninguém. E toda palavra exortativa, ela vem acompanhada de consolação. Quer dizer, o Espírito de Deus me inspira a falar, olha o abismo, mas mostra o caminho. Mas ali está a vitória. Olha o abismo, mas olha a vitória. Isso é consolador. Até porque isso é consolador e construtivo. E construtivo também. Exatamente. E construtivo. Então tem que haver... A Bíblia diz, ai da nação cujo rei é criança. Então tem pessoas velhas de calças curtas. E a gente nova de calças compridas. Porque idade não é idade. São coisas distintas, né? Distintas. Então eu pastorei a igreja há 11 anos. Fui presidente de igreja. Mas eu tinha muito cuidado. Eu nunca deixei o ciclo de oração sozinho. Se eu não estivesse lá, eu nomeava um presbítero idôneo para estar presente. É onde ocorrem muitos problemas. Para evitar, tirar as arestas, evitar os excessos. Os excessos. Então tem que haver um certo equilíbrio para que haja durabilidade na fé. Quanto você tem de fé? 20, 30, 40, 50. Eu estou com 52 de ministério. Então, para que haja essa construção de durabilidade, tem que haver prudência, porque prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não é verdade? Não faz mal a ninguém. Principalmente quando é feito pela mãe, né? Principalmente quando é a nossa mamãe que faz, né? Então tem que ter... As pessoas que são sensatas, eles ouvem uma palavra dessa e dizem, graças a Deus, é isso mesmo. Agora, há pessoas que não são sensatas. A sensatez é uma das bases que consolida a fé. Consolida a fé, que a fé está pautada. A fé está pautada num capitel, chamado capitel da esperança. E ela é acionada por um gatilho, chamado coragem. Porque não adianta ter fé e não ter coragem, que é a ousadia, a fé em ação, a fé em movimento. Então é preciso que as pessoas parem e saibam que o GPS é esse. Esse é o GPS, completo, não precisa de mais nada. Eu só uso a Bíblia da tradução antiga de João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Não quero outra. As outras, eu tenho umas 20 aí. Só leio e deixo lá. Exatamente. Eu tenho que permanecer naquilo que eu aprendi e sabendo de quem eu aprendi. E o senhor vê que
Desculpa, mas o senhor vê que é possível permanecer naquilo que aprendeu e está contextualizado, porque se tem um pregador que é solicitado depois de 52 anos de ministério, é o senhor. Porque você percebe que uma pessoa está com um ministério dinâmico quando você a encontra no aeroporto. Porque é ali que está a dinâmica da coisa. Estou falando como pregador itinerante, né? Lógico, por favor. Isso não mede ministério de ninguém. Estou falando em termos de dinâmica de pregação como pregador itinerante. E o senhor está em plena atividade. Então, permanecer naquilo que aprendeu não necessariamente significa estar fora do time da coisa. Então, é possível permanecer no que aprendeu e continuar exercendo o ministério em pleno tempo aí de 2020. Isso são as raízes. E a outra coisa que Deus pode presentear ou premiar um homem é dando-lhes saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Esses 3 elementos Deus resolveu me presentear. Eu não sei nem o que é dor de cabeça. Nada. O senhor 0 quilômetro. O senhor pode falar a idade do senhor? 7.1 sem vazar óleo e sem ratear o motor. Agora, levando isso em conta, é o seguinte. Deixa eu fazer. O senhor sabe que eu lhe respeito, né? Eu sei, claro. Eu, inclusive, faz parte da sua constituição. Eu lhe respeito de verdade, o senhor, a missionária Virgínia, a quem eu transmito aqui minha saudação. Obrigado. E é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, porque essa pergunta é para mim, e eu sei que vai servir para muitas pessoas. Olhando para trás, o que o senhor faria de diferente? Tudo bem, o senhor pode dizer nada. Ok, eu vou. Mas assim, o que o senhor faria menos e o que o senhor faria mais? Olha, olhando para trás, eu faria mais a pregação do evangelho nas praças. A igreja está muito encaixotada no templo. E sumariamente falando, o templo nunca foi lugar de pregação. Nunca. O templo é lugar do pastor da igreja lapidar o diamante. Respaldar o caráter do homem. Ali é do pastor. O lugar de pregação do evangelista é nas praças. Deus nunca me deu uma carreta de som, que é o meu maior sonho. Se eu tivesse uma carreta de som, ninguém nunca ia me ver dentro de santuário pregando. Nunca. Só nas praças. Lá no Mar Alto. Expulsando os demônios, orando pelos enfermos, porque eu sou evangelista nato. Eu nasci para ganhar alma. Eu vou ao templo por circunstância. Então, eu vou levar para a eternidade esse recalque. Porque no meu ministério eu talvez não fiz 30% de cruzadas. Então, isso porque uma cruzada é feita com vários componentes. Você não faz cruzada só porque você prega. Você tem que ter uma estrutura montada. Som, palco, iluminação, panfletagem, né? Um programa bom na TV para divulgar o trabalho. Discipulado, né? O pós. Discipulado, uma equipe, né? Tutores e curadores. Concordo. Então precisa disso, irmão. Bernardo tinha a cruzada, só ele tinha mesmo, porque ele recebia uma custódia financeira de americanos. Exatamente. De São José da Califórnia. Mas o latino... aquele é o modelo. O latino, coitado, de quem é que vai... A visão é opaca do empresariado brasileiro cristão, nesses termos. É opaca nesses termos.
Então, você não tem uma consolidação econômica para fazer grandes cruzadas. Cruzadas mesmo, de ganhar alma, mensagem centralizar no Calvário. Porque você parte de uma premissa: todo homem é de índole religiosa, todo. Você fala a mente, ele te resiste. Você fala a alma, ele chora. Exato. Então a mensagem da cruzada é mensagem de alma para alma. É essa que vai trazer resultados. Na hora que você faz o apelo... Aquela mensagem: o rei que morre, o rei que vive e o rei que voltará. Salmos o rei que voltará. 22, 23. Isso. Eu vou falar a fonte. Isso é fonte pastor Napoleão, pregando no Gideões, missionário atual. Foi no Gideões, foi. Tem mais de 20 anos. Então esse é a minha frustração, vamos dizer assim, de não ter tido condições de viver na praça. Porque ali a maior realização de um homem nesta vida é quando eu estava aqui na campanha do Cristo e a Resposta do Gilvan Costa. Irmão, nós ganhamos aqui mais de 100 mil pessoas para Cristo. Pernambuco. Claro, tinha cruzado de se entregar 5 mil, 6 mil pessoas por cruzada. Nós colocamos em Jaboatão dos Guararapes mais de 200 mil pessoas na praça. Eu e Itacaiama. Depois vieram outros, né, fazendo o mesmo trabalho, mas aí... Depois vieram, mas nunca mais teve aquela doçura, porque misturaram demais. Misturaram a essência. Castraram, né, o sentido mais original da pureza da essência. Então a cruzada ela está pautada em 3 elementos: oração, jejum e revelação da palavra. E você vai para um campo de guerra. E Deus te quer em campo de guerra. Eu preguei em Camboriú, a última foi a penúltima mensagem: tira as igrejas dos templos, leva as igrejas para as praças. Agora a igreja está indo. Está todo mundo orando de joelho no meio da rua. Parece que quando aperta o negócio, o povo desperta. Porque eclésia é chamados para fora. É o sentido de igreja. É o sentido de igreja. Então, o pastor da igreja está ali para doutrinar, para lapidar, para burilar, para moldar o homem. Porque os ministérios têm que ser respeitados, tanto do pastor como do evangelista. O evangelista é o ousado, é o da praça, é o ganhador de alma. E o pastor vai lapidar, vai moldar o homem nas normas básicas e fundamentais da construção doutrinária. É o que o próprio pastor Gesiel Gomes, e eu estou com liberdade de citar o nome dele, porque o senhor abriu a nossa conversa falando dele. Mesmo. Ele fala dos 5 dons ministeriais, ele usa os 5 dedos. Esse que é o polegar apóstolo, que coloca a identidade, profeta, que aponta o erro, esse que é o maior, que é o evangelista, que se destaca mais. E logo depois do evangelista, vem o pastor para cuidar de quem o evangelista ganhou. E os mestres, que servem para limpar os ouvidos da igreja para ela entender melhor as escrituras. Perfeitamente. Esse aqui vai aonde o outro não vai. Exatamente. Então essa, na sua pergunta, essa é a minha base, porque a igreja ela precisa crescer, ela precisa inchar. E ela só cresce quando ela gera. Você não pode se conformar, você não pode nunca se ficar conformado. Uma cidade com 20 milhões de pessoas, ela tem que ter pelo menos o dízimo de salvos. Pelo menos. Qual é o dízimo de 20 milhões? 2 milhões. 2 milhões, tem que ter 2 milhões de crentes. No mínimo. Em 20 milhões. No mínimo. Então, porque, olha, nós temos um déficit muito grande, gente. A gente bate papo, mas temos um déficit. Olha, são quase 8 bilhões de pessoas. Agora eu te pergunto, onde estão os 6 bilhões e meio?
E ficamos nos ensoberbecendo um contra o outro. Agora pronto, é uma discussão que não termina mais. Eu sou pós, eu sou mido, eu sou pré. Eu sou pré, eu sou pós. Aí um irmão entrou aqui e disse, como é que o senhor disse que o senhor é pré, como o senhor disse, se a igreja primitiva sofreu, irmão, fique, irmão. Exato. Ninguém está discutindo. O senhor quer ficar para a grande tribulação? Fique, irmão. Deus abençoe o senhor lá na grande tribulação. Vai lá. Depois você me conta como foi. Depois você me conta. Lá você vai ter a besta, o falso profeta. Você vai ter a abertura de 7 selos, 7 trombetas, 7 salvas. Agora, isso é conversa. A igreja ela precisa focar naquilo para o qual ela foi chamada de fato. Então, a pergunta, o que o senhor faria mais? O senhor faria o que John Wesley fez, o que George White fez, que foi sair para as ruas, pregar em cima dos bancos das praças. E isso enche meu coração de alegria e de verdade. E o que o senhor faria menos? O que eu faria menos era pregar nos templos. Pregar nos templos. Deixa os doutores lá, os pastores lá, os mestres, que é de uma significância a toda prova, não se discute. Nós precisamos de mestres, e nós temos, de grandes pastores, grandes líderes, e nós temos, graças a Deus. Agora, cadê os evangelistas, hein? Nós temos demais gente para fazer movimento. Receba! Receba! Cadê os ganhadores de alma, pastor Elias? Aquele que vai lá no Mar Alto e diz, aqui está, pastor, 150 almas para Jesus, para o senhor cuidar delas. Toma. Foi ganho lá. Já tem uma equipe cuidando delas. Hein? O senhor vê, assim, com a experiência que o senhor tem, de ter visto aí essa prática ser muito comum da igreja. Eu sou novo, por isso que eu mais estou ouvindo e quero aprender de verdade com o senhor. E eu sei que todos estão nos acompanhando aqui. Nós estamos aí com 540 e poucas pessoas nos acompanhando. Estão aí porque querem aprender com o senhor. Com essa experiência que o senhor tem, eu, por exemplo, eu fui visitar minha mãe ontem. Conversei com ela à distância, claro, mas eu fui vê-la rápido e eu conversando um pouco com ela me lembrando dos nossos domingos, né? Os domingos, como eram os meus domingos? Oração das 8 às 9 na igreja, 9 às 10h30 era a escola bíblica dominical, 10h30 ensaio de criança, de jovem ou adolescente, ia para casa, almoçava, aí eu voltava, ensaiava na banda, 2 horas, 4 horas, ar livre, e à noite o culto. Então era muito comum a igreja ir para as praças, ir para as ruas. O senhor, com essa experiência que o senhor tem de ter visto a igreja passando por várias fases, vendo a atual situação, o senhor, claro que Deus pode intervir e mudar tudo isso, o senhor vê como algo possível e mais provável que a igreja se desperte para isso? Tomara a Deus que sim. Tomara a Deus que essas adversidades sejam um período gestativo da igreja. Tomara a Deus que essas adversidades que estamos acontecendo agora sejam um período gestativo da igreja, que ela fique gestante de um grande avivamento. Avivamento de almas. Não é esse avivamento de barulho, não, na igreja. Não é só isso, não. É o de alma, de geração de vidas para Deus. De centenas, de dezenas, de milhares de pessoas se entregando. Como é lindo aquele apóstolo da África que morreu um dia desse. É o Richard Brown. Richard Bonner. Richard Brown. Que coisa linda. Então, evangelismo por fogo. Aquilo ali enche meu espírito, encanta-me. Agora, você sabe que quando nós não trabalhamos, quando nós não dinamizamos, operacionalizando a obra de Deus, aí vem os problemas. Quando você não tem tempo para
para curtir certas falazinhas, certas coisinhas, porque você está ocupado numa grande obra. Quem tem a ocupação numa grande obra não tem tempo para picuinhas, para coisinha de gentinha, de gentalha. Não pode, não pode. Primeiro que o nosso linguajar deve ser um linguajar pautado em sublimidades. Exatamente. A linguagem de um servo de Deus, crianças podem ouvir, velhos podem ouvir, todo mundo pode ouvir. Porque ele é embasado em fundamentos doutrinários. Quer dizer, você tem no seu HD, na sua mente, você tem a contabilidade eterna do maior empreendimento espiritual, que é a palavra dentro de você, gerando pela sua mente um processo de vida. Então, quando você fala, você esculpe a vida que está em você. Agora, falatórios em vães, conversinha de não sei o quê, quem é o maior, isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Porque um homem que tem um peso ministerial, ele não se dá esse tipo de conversa, de jeito nenhum. A conversa dele é alta, é sublime, é céus, é almas, é vida para Deus. Eu quantas vezes aqui no meu escritório, eu não consigo orar muitas vezes. Não saiu uma palavra. Só gemidos. Eu escuto gemido de multidões nos meus ouvidos. Porque ninguém vai para o céu se não passar por um processo. Jesus. Ninguém. O céu é fechado, é de bronze. Só entra lá por Cristo. Não é ninguém vai. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai. Não é vai, é vem. Então tem que passar por ele. Eu tenho que mostrar a ele, falar dele, do amor dele, do poder dele, da graça dele, dos atributos dele. Porque a política de Deus é gregário. Deus é gregário. Tem que entender isso. Se Deus é gregário, Deus fez o céu para morar com os homens. Exato. Ele não precisa de mim, mas me ama. Me ama. Então, Deus faz as últimas consequências. Mas nós temos um Deus que ele é tão extraordinário, que ele tem um intestino de salvar, sabe quem? Manassés, meu amigo. Ele já me disse quem ele é. Precisa dizer mais nada, não. Manassés foi o primeiro infanticida da terra, matador de criança. A polícia pega Manassés nos pés de espinho, nos espinhais, leva à prisão. Na prisão, se arrepende, Deus perdoa o homem. Restitui o reino. Que intestino é esse? E não... Então ele já me disse que ele é o encalço de Deus, o propósito de Deus, a visão de Deus, a obra de Deus é alma, gerar homens, gerar vidas. Nós temos que ser um dínamo gerador de homens para Deus. Exato. É isso. O povo perdeu isso. O povo perdeu isso. Agora, o dinheiro tomou conta, Mamon tomou conta da terra. Agora ninguém tem Mamon. Agora ninguém tem mais. Agora vamos voltar para o altar. Exatamente. Mamão foi embora. Agora é hora de voltar para o altar. Dependência, lágrima, choro, vidas para Deus. Eu tenho ganho muitas vidas para Jesus aqui. O endereço foi 62 almas. Irmão, Deus é gregário. Deus gosta de gente. Ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu falo com você cara a cara. Cara a cara. Porque com os outros homens eu só falo por enigma. A única vez que Deus mandou olhar para um homem foi quando ele disse para Abraão. Deus nunca mandou ninguém olhar para homem. Olhar para mim sem salvo. Mas teve uma vez que ele abdicou e disse assim: olhar para Abraão, vosso pai. Exatamente. Isso aí é um paradoxo. Nas perpendiculares divinas. Meu amigo, o senhor sabe que o Instagram ele é implacável. Nós temos... Agora, se você entrar comigo, eu tenho direito a muitas horas. Ah, é? É, claro. Então, da próxima vez, nós fazemos com o senhor. Muito obrigado. De nada, meu amado. Deus abençoe. Eu amo o senhor, lhe respeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo tempo, de todo o meu coração.
Deus abençoe, pastor Elias. Obrigado também. Vida Paz do longa Senhor. ao senhor, viu? Thank you very much. God bless you. Um abraço a todos. Obrigado por participar conosco. Um abraço. Deus abençoe.